Oi, gente, estamos de volta aqui. Obrigado pela presença. Doutor Teotônio, sempre presente. Vamos combinar uma live, hein, doutor Teotônio? Esqueci de falar com você, os dias passam correndo, mas a gente precisa combinar uma live, eu e você. Li seus poemas, esqueci de falar. Nossa convidada chegou. Ficou Querida, perfeito. tá me ouvindo perfeitamente? Tá tudo bem? Estou sim. E eu quero saber o que Tá. que aconteceu aí que colocaram que eu nem vi. Depois eu vou te contar. Eu Tá. peço até desculpas aí, deixar o pessoal chegar. Peço até desculpas se eu falei de uma maneira mais impositiva, mas é que aqui nesse espaço, em qualquer outro no Maranhão aqui, enquanto eu estiver presente, não só na frente dessas comissões, dessas coisas, as respostas vão ser sempre à altura de qualquer tipo de violência, tá, gente? Eu peço desculpa aí se alguém se chateou com a minha fala, mas foi, Não, é, foi uma fala de advogado, como se eu estivesse no meu plenário ou no meu lugar defendendo a nossa convidada, porque o discurso dela me deixou muito emocionado e traz toda uma revolta na gente. E se as pessoas acham que vai ser fácil hoje em dia cometer racismo no Maranhão como era outrora, como era uma outra época, essa tem a comissão da OAB. Eu também sou presidente da Comissão de Igualdade Racial da Abracrim, que é a Associação Brasileira de Criminalistas. Eu sou presidente e fundador dessas duas comissões. Então, qualquer pessoa que pensar ou tentar em cometer um ato de racismo, não tem problema nenhum. Se preparem que o processo vem. E racismo, só para lembrar para vocês, é inafiançável e imprescritível. Então, vamos voltar ao nosso papo com a nossa convidada, porque ficou um pouquinho amargo, a gente vai voltar com alegria. E esse é. sorriso estonteante, esse sorriso perfeito que ela tem. Fica à vontade, Deise, vamos voltar ao seu Gente, bate-papo. quando eu tava falando esses relatos assim, e sorridente hoje, eu falava isso antes de uma forma muito agressiva. Eu vi que tem muitos amigos que estão aqui online, pessoas que me acompanham, que sabem dessa história. E eles sabem como que eu falava sobre isso. Eu falava com muito rancor, sabe? Me sentia assim, impotente, sabe? Mas hoje a gente tá aqui para ser resistência e tudo que eu alcancei é resposta para essas pessoas que acham que com essa fala eles podem parar a gente. E a gente não pode parar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Por mais que seja difícil, porque realmente é muito difícil. Tinha dias na faculdade, depois disso tudo que isso aconteceu, as pessoas não falavam comigo. Eu só tive uma amiga de sala, que era a Cleide Nara, que eu acho que todo mundo sabe que me segue. Porque eu sempre postava com ela. E eu sempre estava falando sobre a Clay. E a Clay começou a sentir a opressão porque ela estava comigo. Tipo, os amigos dela, que eram amigos dela, deixaram de ser amigos dela, que ela tinha uma melhor amiga da sala. E aí a gente estava sempre junto. Todos os estágios. Eu lembro que teve uma situação que ela faltou. E aí eu tinha um professor de fisiologia que ele era muito certinho, né? Mesmo eu falando pra ele que eu não tinha que fazer grupo com outras pessoas, ele não, tipo assim, foda-se. Vai fazer, é eu que mando aqui nessa sala. Então, ela, a Cleidinara, era tipo, na chamada, ela era antes de mim. E ela não foi nesse dia. E eu falei com ele, pedi até pelo amor de Deus. Falei, professor, deixa ela ficar na equipe. Aí ele falou que as pessoas que faltaram iam ficar em uma outra equipe. Ok. Fui pro estágio, ela também não foi pro estágio. E no outro dia eu não fui. E aí, no estágio, ela tava sem falar comigo. E aí eu tava sem entender por que ela tava sem falar comigo. E aí eu fui perguntar pra ela, depois do estágio, aí eu chamei ela e falei, por que tu não tá falando comigo? Ah, porque fulano disse que tu fez a equipe lá e nem lutou, tipo, pra eu ficar na equipe contigo. Eu falei, oi? Como assim, querida? Falei, eu vou contigo lá na sala dele à noite. Vamos lá. Peguei ela, a gente foi lá na faculdade à noite, depois do estágio. Lá na sala dele. Posso falar com o senhor, professor? Mandei um WhatsApp. Pode, cheguei lá com o senhor. Me responda, assim, nem chorando. Tava... Cara, era a minha única amiga, sabe? As pessoas ainda tentaram fazer ela ficar contra mim. Ela era a minha única Te amiga. Se ela atingir estiver de aqui, ela outra sabe. forma também, né? Se ela tá aqui, ela sabe desse dia que a gente foi lá.
E aí a menina que falou disse assim, ah, ela nem aí, não quis nem. Assim, falou como se eu tivesse, ah, deixa ela sempre falta, porque todo mundo ficava falando isso dela. Mas eu sei por que que ela faltava. Porque ela não aguentava a galera, entendeu? Era muito difícil. Ela tava passando por umas paradas dela que eu sabia, entendeu? E assim, não justifica a gente ficar julgando que a pessoa tá fazendo ou não, é problema teu. E aí a gente foi lá. E aí foi tão verdade, né? Que a gente fala assim, é tão verdade quando a pessoa passa, né? Que causou lá a mentira. A menina até passou lá. E aí eu tava chorando lá sentada. Eu tava falando pra ela que jamais ia fazer isso. Que ela era a única pessoa que eu confiava, que ela era a minha única amiga. Que as pessoas não podiam deixar a gente contra. E a gente fez esse trabalho separado, mas todos os outros a gente fazia junto. Todos os estágios. Inclusive um na UEMA, que era super longe. Ela morava no São Francisco, assim. E aí eu pegava ela, levava ela lá e depois voltava pra Carapicuaba. É, tipo assim, a parceira, assim, foi parceira em todos os Já momentos. quero virar amigo dela. É, cara, muito difícil. Ela assim, ela entrou, ela teve. Ficou muito triste uma época, né? E aí eu tava com muito medo dela entrar em depressão. Tô falando que eu acho que nem deveria, né? Mas pra vocês verem o que a gente passa quando a gente luta pelo outro, né? A gente também acaba sofrendo. E como eu tinha um pouco, eu sou mais velha que ela, vivi experiências diferentes do que ela é uma menina que era da igreja. Eu também sou da igreja católica, mas ela é da igreja evangélica. Então é uma outra perspectiva, muito pura, uma menina extremamente inocente, coração enorme, entendeu? Incrível, incrível. Ela não queria ficar contra essas duas pessoas, ela falava com eles, eu não falava. Eu realmente não falava. Eu passava mesmo com a cara mais fechada, entendeu? Séria. E às vezes eu precisava fazer foto na faculdade, ela fazia minha foto, o pessoal ficava de deboche lá em cima. Teve um dia que eu não aguentei, subi. E aí, tipo, fui lá, eles correram, né? Eu tava muito estressada nesse dia. Ela, calma, é isso que eles querem e tal. E aí, teve uma outra situação, são várias, né? Que foi uma equipe que a gente teve que fazer com um grupo lá, que ficou três trabalhos. O primeiro trabalho eu fiz, o segundo, e aí o terceiro eles resolveram fazer um tema que eu realmente desconhecia. E aí eu falei que eu podia fazer a parte, né, escrita da pesquisa, mas que eu não iria apresentar porque eu realmente não entendia nada de jiu-jitsu, que era eles que faziam, então. E aí eu lembro que eles fizeram um trabalho, me mandaram, eu tive eu lixando aqui, né, a poeira do meu quarto nessa época, o meu olho ficou super irritado. E eu falei, cara, gente, eles falaram assim, tu vai apresentar. Eu não tinha nenhum problema, eu apresento o trabalho super bem, inclusive. E eu falei, gente, não tem como eu apresentar, porque eu tô pegando um trabalho meia-noite e meia, não tem como. Não, mas tu vai ter que apresentar, porque tu vai ter que tu não fez isso, não fez aquilo. Eu falei, cara, mas no início, eu falei, eram pessoas que realmente não gostavam de mim de jeito nenhum. E ela lá no WhatsApp comigo e sem ser no grupo. Daisy, faz, pra gente não evitar conflito e tal. Ela tava sempre, beleza. E essa garota que tava no grupo, essa menina, eu acho que a Hannah tá aqui, que é minha advogada, inclusive, com um problema com essa garota da minha sala. Ela todas. Eu sentava, a cadeira que ela ia sentar podia ser do outro lado, mas ela passava onde eu tava. Batia no meu pé, ela saía me levando, batia no meu ombro, sempre, 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 sempre. Ela tinha uma perspectiva do que os outros falavam de mim pra ela já não gostava de mim. E aí eu e a Cleidinara, a gente sempre ficava aqui, ó, se olhando, né? Aí um dia ela foi inventar de passar por mim, eu tava com uma Melissa que a frente era desse tamanho. Ela passou levando a perna dela assim na Melissa e falei, se lascou, porque não doeu nada em mim, mas ela com certeza fez isso. E aí meu professor viu isso, um professor que, inclusive, um professor querido, de antropologia, que a gente lá derrubava todas as ideias sobre o Bolsonaro, eu e ele na sala. E aí ele falou assim, que foi aquilo ali? Ela passou desbarrando, eu falei, tá vendo? Eu falei, viu, Clay, tá vendo? Isso é um absurdo. Ele, cara, isso não existe. Enfim. A gente, nesse trabalho, eu disse que eu não ia apresentar. Chegou lá, ninguém foi. Ninguém da equipe foi. Deixou o trabalho todo na minha mão e na mão de Clay de Nara. E aí, quando eu abri o trabalho, gente, o trabalho ridículo. Gente, ridículo, gente, ridículo. Eu falei assim, e o professor dessa matéria é um professor chato. Que eu tinha, assim, eu tinha boas notas com ele, mas eu falei assim, gente, se eu for apresentar isso aqui, ele vai rir de mim pro resto da vida. Eu não quero isso. Eu prefiro ir direto pra reposição do que passar essa vergonha aqui. Eu senti trabalhos incríveis, ele tava falando do trabalho. Eu falei, eu que vou botar isso aqui, não vou ficar de recuperação logo, que eu recupero, tá de boa.
E aí todo mundo ficou de recuperação, né? Lógico, não só eu. E aí foi a revolta, porque eu fui responsável, porque eu não fui apresentar. Eu falei, gente, isso aqui tá ridículo. Isso aqui, desenvolvimento, gente. 7º período, gente, de desenvolvimento. Ah, gente, por favor. Aí é arrogante, porque se acha, sabe mais que os outros. Eu falei, mas gente, pelo amor de Deus, não tem como. Aí eu tô lá com o Cleidinara lá embaixo, teve esse rolê todo de todo mundo de recuperação. Não precisava tirar uma nota assim tão alta, porque, né? E aí ela veio, eu tava comendo assim uma marmita. Gente, eu tô rindo, mas é sério. Cleidinara é evangélica, como eu falei, né? Eu tava comendo aqui a minha marmita, conversando com ela, porque eu acho que eu ia pra um outro lugar. Essa menina veio, botou a mão assim na minha cara, ó. E ela luta em MMA, então eu morria de medo dela. Ela botou assim a mão. Tu, um monte de gente assim na área, né? Ela, tua mãe é responsável, que não sei o quê. Eu assim, ó, minha marmita assim, ó, eu deixei ela falando. A gente ficou de recuperação, tirou não sei o quê. O professor vai dar 4. Eu vou dizer pra ele, eu falei, né? Falei assim, meu amor, pode pegar esse 4 e somar com a sua, que eu não preciso, tá? E aí ela, e tu, que é uma ser evangélica? Gente, a gente morreu de rir com esse negócio. Se a gente tivesse gravado, a gente ia ficar rindo disso por muito tempo. Tu que se diz ser evangélica? Isso não é atitude de evangélica. Cara, escolha a boca. A gente correndo. A gente saiu correndo com o meu dia com ela. A gente ficou rindo horrores disso. A gente ficou assim, que louca, ela quase bate na gente. E aí na sala ainda tentou, sabe, falar um monte de coisa pra mim. Eu botei o fone de ouvido, passei. Aí, ok. Aí essa reposição ia ser em dezembro. E foi na época que eu fiz uma cirurgia. E eu implorei até, pelo amor de Deus, pro professor, para eu fazer essa prova antes de fazer essa cirurgia. Ele não deixou. Então foi um dia depois da minha cirurgia, né? Eu fui toda esculhambada fazer essa prova. Nem estudei, nem nada. Aí, ok. E o resultado a gente sabe que sai na hora. Eu tô rindo porque eu passei, eles não passaram. Aí, aí eu cheguei lá com minha prótese aqui, ó. Silicone, assim, fazendo a prova. Aí, você acredita que essa menina saiu lá onde ela tava pra passar e me esbarrar? Nossa. Eu acredito porque isso não era uma sala, era a Klux Klan que tava lá, de racistas. Era horrível. E aí, ok, essa mesma menina, gente, ela me atropelou. Eu e Cleidinara, tá? Só pra vocês saberem, tá? Só pra vocês entenderem o quão grave isso é. Eu tô rindo, mas é sério, é muito sério. Ela atropelou eu e Cleidinara. Mas ok, estamos aí nesse rolê que tá acontecendo. Faculdade, estou rindo, mas é muito sério. Vamos pro mundo Miss, que vocês querem saber. Sim, sim, sim. Esse relato é muito pesado. Você tinha me contado, né, que tinha passado por essa Oh, situação, velho, se eu lembro desse acidente. Aham. essa situação muito grave. Gente, quero registrar aqui a presença do Dr. Humberto Adame, presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra do Conselho Federal da OAB, meu presidente, uma referência, um baluarte. Esses relatos são muito pesados, né? Porque quando se eu fosse até interromper você todas as vezes, a gente vai percebendo o quanto tem de racismo recreativo, o quanto tem do racismo da instituição, o quanto tem de racismo individual das pessoas, né? São várias as formas de racismo. E assim, quando eles vêm sempre abordar ou te argumentar, né, como eles estavam fazendo, é sempre esbanjando mais racismo ainda, né? É o que eu falo que um amigo meu, também o Felipe Neto, eles estavam até conversando sobre isso essa semana, o quanto é difícil a gente ofender ou fazer qualquer xingamento aqui no Brasil, porque tudo isso é muito pautado em cima do racismo, do machismo, da homofobia, né? A gente traz toda essa carga da nossa cultura, do nosso social, e daí quando a gente vai tentar externar isso de uma maneira raivosa, a gente acaba cometendo um desses delitos. Por isso, gente, esse momento de desconstrução, essa fala da Daisy, essas lives negras, elas são justamente para que as pessoas possam aprender. Porque eu e a Daisy, a gente é antirracismo, a gente luta contra o racismo. Mas a gente precisa ser não só antirracista, a gente precisa ser contra o machismo, a gente precisa ser contra a homofobia, a gordofobia. Nós, antirracistas, nós temos que ser inclusivos em tudo. Não adianta a gente lutar só contra as coisas da nossa pele. A gente precisa lutar pelos deficientes físicos, pelos deficientes intelectuais, porque
toda essa estrutura montada pelo sistema, pelo Estado, pela sociedade, engloba a nossa luta. O fascismo, tudo isso faz parte da nossa luta. É essa estrutura que faz com que a gente seja violentado na sociedade o tempo todo. Gente, eu não vi, vou colocar aqui, fazer a legenda da Deise. Eu fiquei tão nervoso com o final da primeira parte, que eu vou refazer aqui rapidinho a legenda. Só enquanto ele faz essa refaz, fica à vontade. Que esse acidente, ele atrasou 6 meses da minha graduação. Porque eu fiquei sem andar e eu fiquei sem conseguir concluir a minha coleta de dados. Então, eu fiquei mais 6 meses até concluir. Eu pulei grau, mas eu só concluí isso depois de 6 meses, pra vocês verem. E Cleisnara ainda demorou um pouco mais, porque o psicológico dela estava um pouquinho mais abalado, por conta dessas pessoas. E eu lembro que no final, para mim, era muito difícil ir para a sala de aula, porque essa menina, ela morava num bairro perigoso, né? Não que os outros não sejam, mas tipo assim, a gente sempre espera aquela loucura assim. Eu esperava, sabe o quê? Eu falei assim, gente, se isso tudo já me aconteceu, eu acho que vai acontecer aquela coisa de TV que mata a pessoa, eu acho que só falta isso. Assim, era isso que eu tinha. Então, eu não sei como você aguentou desse. Eu acordava para ir para aula. Teve um dia que eu fiz um stories e falei para todo mundo dizer para Cleisnara não faltar mais. Eu lembro que ela não foi, e esse dia para mim foi muito difícil, porque eu tava muito nervosa, meu coração tava muito acelerado. Eu entrei na sala, tipo, eu ficava esperando essa menina entrar. Eu saí, Cleisnara, e ela olhar se ela tinha saído, se ela não tinha saído. Aí eu saía, eu descia. E aí eu via se ela já tinha saído de carro para eu poder ir embora, porque eu tinha medo dela, sei lá, me atropelar de novo. Gente, sério, muito medo que eu tinha, sabe? Porque a gente sempre vê na TV esses casos acontecendo, né? A pessoa denuncia, não acontece nada. Aí o final é trágico. Ah, tadinha, olha, se ela tivesse denunciado, se tivesse prendido a pessoa, não tinha acontecido isso. É sempre assim. E aí consegui depois, graças a Deus. Eu disse que eu nunca mais queria ver essas pessoas na minha vida. E graças a Deus. Só vi depois esse cara que foi racista comigo no início do período, em uma praça de alimentação que tinha dado aula para minha aluna, ele estava lá com a namorada dele, e aí ele foi tentar tirar uma foto minha. Olha só que estúpido, um monte de cadeira lá para ele sentar, ele sentou na frente da minha, e saiu um flash do celular. E aí eu, sabe, assim, cara, pelo amor de Deus, né? Vou sair daqui. E isso foi na época. Quando eu fui pro MIS, eles também estavam no grupo do WhatsApp da sala, né? Então eu tava no grupo. Então eles falavam várias coisas assim para tentar me diminuir mais. Mas sim, finalizando a faculdade, vamos pro mundo MIS. Sim. Deise, quero falar agora. Você é uma mulher preta, uma mulher negra, muito bonita, como a gente foi até redundante falar disso aqui, mas eu queria tocar nessa parte de beleza negra. Vamos. Eu queria falar. Como que você enxerga a indústria? Será que tem produtos para sua beleza? Como que você vê... eu já falei aqui, a Deise tem 60 mil seguidores. Acho um absurdo. Né? Era para ter 5 vezes mais, 10 vezes mais. Eu queria saber de você, para você fazer um aspecto assim, como que você enxerga a sua beleza? Se ela incomoda? Como que estão todas as suas irmãs e os nossos irmãos que trabalham com beleza? Entendeu? Isso faz parte de um trabalho, gente. As pessoas, assim, igual a Deise, tem que estar na televisão, tem que estar no teatro. Como que você enxerga tudo isso? Hoje em dia, a gente tem um pouquinho melhor uma representatividade de quando eu era criança. Na minha época, hoje a gente tem Cheryl Menezes, Deise Mendes, tem a Juliana, tem a Thaís, tem a Camila Pitanga, tem diversas, mas a gente ainda vê que a representatividade não combate com a proporcionalidade. A gente ainda está muito naquela coisa de cota. Então, eu queria saber a sua beleza no mundo, no cenário atual, que, na verdade, é a beleza negra. Você é o espelho disso, o retrato disso. O que é isso hoje em dia? Eu, na minha época, você não sei se tinha outra maranhense, ou tantas outras que aqui a gente não esquece de citar, sim, que pode servir de referência para as crianças, para os adolescentes, para todas essas pessoas que queiram trabalhar com a beleza negra.
Faz um apanhado para a gente. Você não falta conhecimento para você conversar sobre isso. Faz um apanhado para a gente do que é a beleza negra hoje em dia. Olha só, em relação você falou, né, se tem produtos. Eu lembro que quando eu era criança, não tinha produtos para o meu cabelo. Então eu cresci, minha mãe cuidando do meu cabelo com produto para cabelos normais. Tanto que eu tenho muita dificuldade para usar produto para cabelo cacheado, porque meu cabelo fica muito pesado. E em relação à maquiagem, né? Eu sempre tenho que levar minha maquiagem para qualquer evento que eu for. Por exemplo, o meu tom de base, o meu tom de blush, o meu, né, a minha sombra que combina comigo, o marrom, o tom de marrom, o batom, porque sempre querem botar um batom escuro em mim, sabe? Um batom que não combina um rosa, que não orna. É sempre uma coisa, né, que não combina comigo. Então eu tô sempre com as minhas maquiagens, tudo junto. Em relação a esse padrão de beleza, estética, quando eu era criança eu não tive referências nenhuma, só tinha Thais Araújo, que era a Chica da Silva, né? E assim, o meu padrão de beleza acho que fui eu, né? Porque meu pai sempre falava que meu cabelo era muito bonito, que minha mãe também, que o bonito era ser diferente, porque eu cresci com isso, né? Por que eu nunca quis alisar meu cabelo? Porque eu era diferente. E eu acho o máximo ser diferente dos outros. Eu acho fantástico ser diferente. Porém, a minha beleza, ela é muito aceitável. Por quê, Deise? Por que você tá falando isso? Porque eu sou uma mistura, né? Meu pai é negro e minha mãe é meio indígena, assim, tem o cabelo liso e tal. E aí os meus traços, eles não são tão fortes, eles são aceitáveis. Eu tenho uma cor da pele que é aceitável, que é comercial. Hoje, né? Porque na época que eu fui para São Paulo, não era. Ou tu era bem pretinha, com cabelo ou careca, ou com cabelo liso, ou não, né? Quando eu vi a agência que eu fui, a Ford, não tinha meninas negras, só tinha uma menina negra. Que é uma inclusive, que eu admiro pra caramba, a Brenda Queiroz. E não tem. Ela tem uns traços assim muito parecidos com o meu, e o cabelo dela é cacheado, mas é claro, então é muito aceitável. Meninas que fogem desse padrão, por exemplo, na época que eu fui Miss, foram 6 meninas. A São Paulo, quando ela ganhou, foi a primeira negra a ganhar. Ela sofreu muito racismo. Muito racismo que doía. Muito racismo que doía. E eu fiquei muito feliz quando ela ganhou, porque se eu não ganhasse aqui, eu já sabia que tinha uma que tinha ganhado lá que eu ia torcer. Porque a Sabrina, ela foge desse padrão estético, né? De um nariz mais fino, um rosto mais quadrado, né? Mais certinho, a maçã no rosto bem marcada. Não que meu olho não seja grande, meu nariz não seja grande, mas ele é um padrão mais aceito. E ela fugia um pouco disso. E as pessoas elas acham feio a mulher negra. Ah, não, mas você é uma negra diferente, você é bonita. Seu cabelo é mole, sabe? Sua raiz é mais lisa, né? Seu cabelo é aquele cabelo duro assim deles, mas é porque você é diferente. Então isso também incomoda, né? Porque eles, pra te elogiar, pra dizer que você é bonita, eles estão, né, diminuindo uma outra pessoa. Ou botando essas características, né? Ah, você não é nem negra, você é morena, né? Por exemplo. E essas mulheres que estão na TV, elas não fogem do meu padrão, que é um padrão aceitável. Sharon Menezes tem um nariz mais fininho, né? Ela fez aquelas luzes no cabelo. A Erika Jantuza também já tem um pouco mais, né? Um pouco mais retida, porém o rosto dela é um rosto mais aceito. Outras mulheres que não são assim negras desse jeito, que já são o quê? Gordinhas, que eu esqueci o nome de uma que faz até sempre é papel de empregada. Sempre tá lá como empregada, o cabelo, né, ali preso. Carol Protásio? Isso. Sempre, 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 sempre. Porque, sendo que a gente, né, tá mais aí em tudo, a gente consome, a gente cria moda, na verdade, né? A moda vem da rua, vem da favela, e eles pegam a nossa moda e adaptam para eles. E é incrível, isso é incrível, incrível. Eu sou um padrão extremamente aceitável, porque meu cabelo, né, é lindo, vai, né? Mas isso não é que venha mudando, mas quando deu esse boom de redes sociais, as meninas que fizeram sucesso com cabelo cacheado são meninas brancas de cabelo cacheado. Não são meninas negras. Se for atrás de meninas que hoje, tipo assim, são milionárias porque tiveram acesso às redes sociais, a cabelo, a produtos, né, dessas marcas, todas elas são brancas. Raíssa Nicásio é branca, tem uma outra... Essas meninas aí que tem uma dupla que canta música bem lentinha. Uma tem o cabelo super armado, assim, é lindo, maravilhoso. Mas se for pegar uma menina negra assim, nossa, é feio, sujo, entendeu? Elas fazem sucesso com o cabelo, fazem propagandas para marcas
porque elas são aceitáveis, porque elas têm traços de mulheres brancas, têm a pele clara. A gente que já tem a pele mais escura já é um pouco mais difícil. Graças a Deus, eu venho quebrando essas barreiras aí aos poucos. Fico muito feliz, mas eu queria que muitas outras meninas também tivessem, porque não é só o meu cabelo, né? Eu vejo muitos directs de meninas, mães, de meninas que falam assim: ah, minha filha quer ter o cabelo igual o teu. Eu falei: olha, ela vai ter o cabelo dela bonito, só que do jeito dela. Porque o meu cabelo é de um jeito, o meu DNA é de um jeito, é uma mistura de um jeito. Então ela não pode querer ter o meu. Ela tem que querer o dela, tratando do cabelo dela. Entendeu? Aí o cabelo, assim, ah, o cabelo da minha filha é muito seco. Mas é porque é a característica do cabelo cacheado. É um ser mais seco. O meu cabelo também é seco, gente. Ele não é essa. Eu cuido do cabelo, entendeu? Mas é característica dele ficar mais armado. Por que que meu cabelo cai aqui? Porque a raiz dele é mais lisa. Mas que tem o cabelo mais crespo vai deixar ele mais armado. Não é o produto que você vai usar que vai fazer ele ficar assim igual o meu. A gente tem que amar do jeito que a gente é. A gente, como você falou, né? A gente aprende a se odiar de verdade. Eles ensinam a gente a se odiar. Quero eu... porque o cabelo da Daisy, o cacho dela é diferente, mas eu quero daquele jeito. E não é assim. Esse padrão tem que ser quebrado. É difícil. Exatamente. Exatamente, Deise. É o que esses controles de imagem, né? De como que deve ser, como que é. E é geralmente aquele padrão europeu, né? Eu vejo... Eu estava percebendo um jogador negro, né? Brasileiro, muito famoso. E daí uma amiga minha parou assim: Eric, olha como é que ele é racista. Aí eu fui parar para ver, né? As namoradas dele. Todas iguais. Todas loiras. Mas jogador de futebol é uma ascensão social, né? Eles nasceram de mulheres negras, eles vieram de uma comunidade. E aí, quando eles sobem, em vez dele, tipo, casar com uma mulher negra, eles casam com uma mulher branca e loira. Gente, Exatamente. são basicamente todos. Não tem um cara que não seja desse jeito. Você pode ir procurar jogador lá. Cara, não tem. É muito difícil, muito difícil. E já é diferente de outros países, né? Que você já vê jogador de basquete com negra, jogadores americanos de... Isso pesa muito pra gente, Deise, pra gente construir nossa identidade cultural. Porque, ó, se você for pegar, vou fazer um paralelo aqui, Brasil e Estados Unidos, apesar da covardia, nós estamos há 65 anos atrasados em relação aos Estados Unidos a direitos civis. E daí as pessoas costumam falar muito, você até citou da Rafaela Albuquerque, ela pediu para me fazer um vídeo sobre isso, eu vou fazer para ela. As pessoas falam assim: ah, Eric, lá nos Estados Unidos foi pior. Gente, não foi não. Aqui no Brasil, esse racismo velado, silencioso, impede a nossa identificação, impede impede que a gente tenha jogadores profissionais, porque lá nos Estados Unidos existiu o apartheid muito melhor, gente. A gente sabe quem é o nosso inimigo, a gente se identifica, a gente se fecha entre nós, a gente constrói na sua sociedade, a gente vive as nossas diásporas. É a coisa mais rara que tem você ver um jogador da NBA, que é o campeonato mais caro do mundo dos Estados Unidos, casado com uma mulher branca. E daqui no Brasil, os nossos jogadores de futebol, que são os esportistas que mais ganham, eles caem para dentro daquele padrão. Ou seja, quando eles cometem a ascensão, eles se sentem, o que eu chamo, né, no livro Branco. do Lázaro Ramos. Branco. No livro do Lázaro Ramos, ele fala que é aquele negro de exceção. Ele acha que ele venceu, que ele não precisa de cotas, que o racismo não existe. É bom a gente citar isso, gente. Aqui no Brasil, a gente está tão engatinhando que a gente tem o branco aqui, acha que o racismo não existe. A gente tem aqui negro que acha que o racismo não existe. E a gente tem negro também para ser machista, para ser violento, para ser racista, para combater os próprios irmãos. Então, a gente vive um período, eu faço na minha palestra desse, que eu falo assim, 2020 eu já incluí no papel, que é assim, é o ano que os brancos brasileiros resolveram discutir, eles ainda estão discutindo, eles resolveram discutir o assunto de racismo. E esse padrão europeu, né, caucasiano, é importante a gente citar que esse país quer matar negros a todo momento. E seja dessa maneira, impedindo que a nossa beleza seja
seja vista ou que seja Apagada. protagonizada, né? Como a gente fala no lugar de fala. E daí eu trago uma coisa muito eu trago uma fala do Spike Lee. Até vi um filme dele, Five Blood, gente. Deixa aqui a recomendação que está no Netflix. O último filme do Spike Lee. Ele disse, Deise, que quando ele veio aqui no Brasil pela primeira vez, ele ligou a televisão e ele pensou que ele estivesse na Dinamarca, na Noruega, na Finlândia. Todas as apresentadoras são loiras, todas. Tamanho o racismo que acontece na nossa mídia, que acontece em todos os setores. Quando a pessoa vai imaginar um advogado, não vai imaginar um advogado negro. Quando se eu mandar a pessoa fechar o olho e imagina uma top model, uma modelo, não vai pensar na Deise. A gente já tem um imaginário racista, uma coisa muito violenta. E daí, Deise, queria aproveitar essa sua deixa que a gente está falando. Eu queria que você falasse muito dessa experiência. É uma coisa vital. Essa live aqui vai ficar salva nos memoriais da OAB. Então, daqui a 20, 30 anos, quem puder assistir, para ter uma ideia do contexto, da perspectiva que a gente viveu ou que a gente vive, eu queria muito como que foi essa sua entrada no mundo de Miss. O seu Miss Brasil, que você participou, e que, na minha opinião, você perdeu injustamente, era para você ter sido a Miss Brasil daquele ano. O quanto que ser uma mulher negra, nordestina, o quanto que isso impacta nesse mundo das Miss? Conta pra gente. A gente negro tem muito pouca informação sobre isso. E você é uma pessoa que está aqui justamente para repassar esse conhecimento. Como que é ser uma Miss negra? Tem alguma diferença? É a mesma coisa? E como é ser uma Miss negra e nordestina? Porque eu acredito que o peso da raça e da nossa região ainda afeta Foi um dos atrapalhos. Eu estava vendo aqui nos comentários, eu vi que tem uma pessoa que foi muito importante nessa minha época de Miss aqui. Várias pessoas foram importantes, mas quando eu resolvi me inscrever, né? Muita gente falava, te inscreve, você é muito linda. Então eu achava isso inalcançável, porque todas as outras meninas que ganham, né, tem dinheiro, tipo, tem amigas minhas que ganharam que são maravilhosas, mas elas têm um poder aquisitivo diferente do meu. O pai era advogado, mãe, sabe? Elas já tinham, sabe, feito intercâmbio, nunca fiz intercâmbio na vida, então pra mim era inalcançável porque eu não tinha nem roupa pra isso. O Verson tá aqui, é ele, né? Se eu começar a falar, eu vou falar dele, eu vou começar a chorar. E aí, ele já elogiou você aqui diversas vezes. E aí, tipo, quando eu resolvi me inscrever, aí eu não tinha dinheiro pra pagar a inscrição, né? Porque é caro. E eu lembro que eu trabalhava de recepcionista numa boate. E aí, eu não tinha nenhuma roupa dessas de Miss, né? E aí, todo mundo te escreve, te escreve, te escreve. É o último ano que eu podia participar por causa da minha idade. Então, eu falei, então pode ser. Porque assim, gente, quando a gente fala de ascensão social, eu não quero estar em lugares que eu não me identifico. Então, esse era um lugar que eu não me identificava. Mas, felizmente ou infelizmente, a gente tem que, né, preencher esses lugares. E tem que ir mesmo. Mesmo que a gente sofra, mas realmente a gente tem que ir. Então, fui. Não tinha dinheiro da inscrição. E aí, quando eu fui, eu lembro que tinha alguns encontros, então as meninas já eram amigas. E eu já era conhecida aqui, né? Óbvio. Cidade desse tamaninho. E aí, quando eu cheguei lá, tipo assim, foi um choque pra elas. Porque, caracas, a Deise tá aqui. E eu lembro que eu só tinha uma blusa social, que era uma blusa vinho, eu nem tenho mais ela, e uma blusa verde. E eu não tinha. Todo mundo tinha patrocínio de tudo. De tudo, de salão, de unha, de bijuteria, de tudo. Eu não tinha patrocínio de absolutamente nada. Tipo, nada. Isso eu vou falar, eu vou começar a chorar, isso é muito forte. E aí tinha um ofício que a gente pegava lá... Se chorar, eu choro junto, viu? Que eu tinha que pegar para levar nas lojas para pedir patrocínio. E aí, eu peguei um dia tirei várias cheques, assim... Várias. Peguei a assinatura da coordenadora e assinei no final, né? Representando o município que eu tava. Tipo assim, vários outros municípios sempre bancavam. Você viajou sem nenhum patrocínio desse? Deixa eu só ver se eu entendi. Mesmo sendo Miss Maranhão? Mesmo sendo Miss Maranhão? Aí, calma. Aí eu fiz isso ainda tava na inscrição, tá? Então as meninas já tinham patrocínio de roupa de tudo pra mostrar e tal. E aí eu fui uma vez no shopping da ilha. Fui em várias lojas. Mas antes de eu ir lá, eu passei na Renner. Antes, né, comprei uma saia. Uma saia que essa saia era
a saia que eu ia pra todos os lugares, eu só tocava blusa, era uma saia midi, preta e branca de listra. Aí eu fui lá, toda arrumadinha, e aí chegava na loja, eu tô concorrendo ao Miss Maranhão, eu tô pedindo aqui patrocínio, e nanana, deixava lá, ninguém nunca me ligava. E aí eu encontrei o Vetson, que tá aqui online, ele trabalhava numa loja de sapato. E aí eu tava falando pra ele que eu não tinha sapato, e eu precisava desse sapato pra ir pros eventos e tal, e porque assim, eu era modelo não precisava dessas roupas. A gente ia pro lugar com um shortinho, uma blusinha folgadinha, e lá a gente usava os looks, né? Até porque tinha que ficar com roupinha folgadinha pra marcar o corpo. Aí, ok. E aí ele falou assim, vou tentar lá na minha loja. E aí ele tentou e não conseguiu, né? E a gente sabe por que eu não consegui, né? Por causa da cor, porque eu sou pobre e eu não tinha essa menina, visibilidade. Eu tava uma menina branca aqui na minha loja. E era exatamente isso. Então o que ele fez? Ele tirou com o desconto dele, da loja, um sapato pra mim. E me deu. Ele é negro, tá, gente? Ele é negro. E me deu esse sapato. E esse sapato eu ia pra todos os eventos. E foi o sapato também, um dos sapatos que eu usei no Miss Maranhão. Porque eu não tinha. E aí, tiveram pessoas assim que foram mais do que meus pais, assim, porque meus pais também não tinham condição pra fazer isso pra mim. Então, pessoas que se doaram muito pra mim. E aí, ok. Não tinha dinheiro da inscrição. Uma amiga minha que morava no Rio me deu a metade, me emprestou a metade pra fazer a inscrição. Por quê? Quando teve as primeiras fotos das meninas que começaram a divulgar no Facebook e no Instagram, e aí essa divulgação foi pro Emirante. E eu não tava nas fotos, só que eu tava inscrita. Mas só que por que eu não tava na foto? Porque eu não tinha pago ainda. Então, não era certeza, entendeu? Eu tinha que ter bancado. E aí, isso foi uma loucura, uma repercussão nas redes sociais de gente que eu nem conhecia. Por que a Daisy não tá? Tem que apagar isso aí. No Imirante, foi uma loucura. Isso é um absurdo, vocês são racistas, não sei o quê. Eu explicando no final meu face, gente, calma, eu não tô lá porque eu ainda não paguei, entendeu? Calma. Explica, pessoal, mas tu vai se inscrever, a gente tô correndo atrás aí de patrocínio, porque tipo, os municípios pagavam a inscrição da garota pra menina estar lá com a faixa do município, muito plena, maravilhosa, chapadinha, barreirinhas, não sei o quê. E aí eu não tinha, né, mais escolha, porque eu já tinha entrado numa fase que as meninas já tinham entrado. E eu escolhi Santo Amaro, mas eu não tinha nem contato de ninguém lá. Eu escolhi porque eu achava a cidade maravilhosa, de linda, as belezas naturais, assim, combinavam com as minhas. E aí eu não consegui patrocínio lá. Aí, ok, consegui a metade do dinheiro, paguei e fiz as fotos. E aí, quando eu fiz essas fotos, ainda fui gongada, né? Que as minhas fotos foram postadas 10 horas da noite. Todas as outras eram postadas assim cedo. E aí o pessoal, e aí, que hora você vai postar essa foto? Gente, tô esperando. E o pessoal esperando. Quando essa foto foi postada no Facebook, tipo assim, as outras meninas tinham 30 likes, 35. Meu Deus, Daisy, 600 likes. Cara, a galera louca compartilhando, assim, sabe? Ai, maravilhosa. E essas pessoas que eu não conhecia, tá? Eram pessoas que se identificaram comigo, foram lá no Instagram, na foto dessas meninas, Daisy que vai ganhar. Tipo assim. Eu cheguei odiada no último final de semana, as meninas todas putas comigo da Silva. Porque elas, olha, manda esse pessoal aí parar de comentar nas pessoas. Eu falei, eu, mano, nem conheço as pessoas. E aí eu já sofria lá, né? Porque eu sofri muito aqui também no concurso daqui, tá? Miss Brasil, outra história. As meninas daqui não falavam comigo, tá? Porque eu já era, né, pra elas eu já era vencedora. Então, como eu falei, a lei da atração, né? Se elas já achavam, imagine eu. Mas eu tinha muito medo, né? Porque não, eu tinha realmente medo, porque eu era pobre, né, cara? E pobre já viu ganhar essas coisas? É difícil. E aí, já vai acabar de novo e eu tenho que falar rápido. Não, fica tranquilo, tem 20 minutinhos. Ah, tá. Aí eu... Beleza. Essas meninas ficaram com raiva, muito compartilhamento. Aí páginas do Miss Nacional, tipo, páginas assim de missólogos nacionais me viram. E aí começaram a me divulgar, mais ainda que eu era uma forte candidata, que eu era muito linda, que meu cautelau, que era não sei o quê. Pegaram vídeos meus de concurso, de não sei da onde, que eu nem eu tinha esses vídeos, o pessoal conseguiu, postava lá nas páginas. Eu, meu Deus, salvando, que eu não tinha, sabe, de São Luís Fashion, vídeos meus, eu fiquei chocada. E aí eu, forte candidata, pronto, Daisy. Aí comecei a ganhar seguidor, mais seguidores, e tipo assim... Eu lembro que eu já tinha 7 mil seguidores aqui, famosinha já. E aí eu lembro que começou, já tinha 10, aí ok. E aí eu fiquei realmente uma forte candidata e eu parei de ficar no meu papel de trouxa, né? De só aceitar o que as pessoas falavam pra mim. Então eu comecei a ser mais grossa e firme.
Então, nos ensaios, eu não fazia o que eu pensava, por exemplo, dar um pivô, eu não fazia, porque elas copiavam. Eu ia bem humildezinha, porque eu não tinha maquiagem, as meninas iam em salão, iam belíssimas, maquiadas, eu não ia. E aí teve só um dia que eu fui maquiada, arrumada, com um amigo meu cabeleireiro, o Oswaldo, na época que ele me arrumou, mas tinha uma perseguição enorme, porque ele tava me ajudando, né? E todo mundo que ele ajuda ganha, né? Porque ele é foda. E aí ele é realmente, todas as meninas que ele tá lá monitorando, as meninas vão muito bem. Realmente ele foi incrível comigo. E aí eu lembro que eu fui nesse salão porque tinha uma filmagem, né, gente? Eu tinha que pelo menos, né, ir maquiada, arrumada. E aí eu fui lá. E aí eu cheguei maquiada, assim, foi o baque pra elas, assim, caracas. E eu, ok. Aí eu lembro que eu peguei Zika, eu não fui pra um ensaio, aí o Davi Chaves, que era o coreógrafo, uma coreografia muito boba, que foi a coreografia do concurso daqui. Né, e eu já fazia aula de dança com ele, de estileto, de salto, então foi muito fácil pra eu aprender. Eu cheguei lá, ele passou, eu peguei aí. Ah, ele já tá ensinando pra ela. Tipo assim, gente, pelo amor de Deus. Aí eu lembro que eu trabalhava na boate, aí eu peguei Zika e não fui pra um ensaio, porque eu tava tendo forças pra ir pra essa boate trabalhar, pra eu ter o quê? Money pra pagar minha inscrição, pagar as coisas, né, que eu precisava. Aí passaram, umas meninas passaram lá, tiraram foto minha na porta da boate, botaram no grupo com os coordenadores, como se eu estivesse na boate, tipo, brincando. Tipo assim, né? Tipo. E aí, nesse dia, eu fiquei bem chateada, né? Eu falei assim: olha, eu percebi que vocês me seguem, né? Aproveita e me segue no Instagram também. E da próxima vez que vocês quiserem ir na boate, só me avisar, porque eu trabalho lá, tá? Eu não tava brincando, eu tava trabalhando. E aí eu já, entendeu? Eu já fiquei mais assim. E, ok. Aí, concurso, eu tinha uma menina que era minha amiga, que ficou em segundo lugar, que eu achava que ela era minha amiga. E na semana da eliminatória, que veio o pessoal de São Paulo, eu fui falar pra ela da minha roupa, ela me ignorou. E aí eu fiquei, tipo, eu achava que ela podia ganhar, se não fosse eu queria muito que ela ganhasse, porque eu achava ela muito bonita. Mas ela era o oposto de mim, né? Branca, loira. Mas eu gostava dela, né? Ela é uma pessoa que eu me identifiquei, tava sempre me apoiando, dizendo que eu era linda também. E aí deixou de falar comigo. Aí eu fiquei mal. Aí eu lembro que uma pessoa falou assim: larga de ser burra, pra mim, né? Larga de ser burra, essa menina não é tua amiga. Não sei o que. Foi um baculejo, assim, falado, e mesmo assim, em mim, um saculejo. Aí eu, realmente, né? E aí eu, peraí, ok. Aí concurso, todo mundo queria saber qual era o meu vestido, todo mundo indo. A gente tinha um lugar específico pra gente escolher o vestido. Todo mundo tava indo em uma outra loja e eu, burra, indo na loja que era específica do vestido. E aí eu queria um vestido branco, ok? Aí o vestido branco, né, normalmente é de noivo, então aí ia um andar diferente. Então elas sempre achavam que eu tava, tipo, sendo a privilegiada, só que não, tipo assim, eu queria um vestido branco, então era num andar diferente. E eu escolhi branco também pra elas não olharem qual era o meu vestido. E aí elas estavam embaixo lá, que queriam saber. Eu falei, moça, pelo amor de Deus, mostra que eu tô escolhendo esse bem que é horroroso, mas é esse aqui, tá? E aí eu sei que descobriram, a coordenadora descobriu, que todas elas estavam pegando um vestido na Dame Pra Ti, que é uma loja incrível que acabou patrocinando o evento. E eram vestidos fantásticos, assim, de pedraria, incríveis. Só que aí o meu eu mandei fazer, um amigo meu fez. E, gente, foi super baratinho, porque o tecido, o metro era R$ 5 de um voal fuleiro, branco. E as pedras eram um monte de pedraria, tipo assim, arrancadas de outras coisas, assim, gente, de perto, horroroso. Meu Deus do céu, horrível. Mas de longe, é porque eu não tenho mais as pulseiras aqui. De longe, era a coisa mais brilhante do mundo. Vocês não estão entendendo o que era aquilo ali no palco. O meu brinco era um monte de pedra emendada numa telazinha, assim, ó, colada numa tela, numa entretela, grandão, e assim, pendurado no negócio do meu brinco, assim, o cabelo escondia, ficava só o penduradão assim. As minhas pulseiras eram umas pulseiras que são de miçanga, umas miçangas curta-cor que brilha muito, todo mundo de semi-joia, e eu lá com essas pulseiras de miçanga, assim, no meu, tchá, brilhando horrores. Gente, o meu vestido, quando eu cheguei lá, era muito branco. Ele tinha uma cauda assim enorme, enorme, enorme. E aí pegaram um spray rosa e passaram no meu vestido, Oswaldo. Passou, porque assim, tava muito nada a ver, passou esse spray pra mim. E aí ficou lindo. E aí, ok, lá todo mundo me ignorando. E eu tava mesmo assim com pose de vencedora, morrendo de medo de perder. Mas eu tava assim, a vencedora no concurso daqui. Todo mundo me olhando eu lá, ó. Só que no sprayzão aqui, ó, dourado no meu corpo. Tchau, belíssima lá. Aí
Ok. Começaram a anunciar as meninas, né? Eu sempre tava na seleção, eu e essa outra menina que eu achava que ia ganhar. Resumindo, eu sei que teve uma entrada que pisaram no meu vestido e me empurraram. Vocês podem procurar no YouTube, tem, tá? Pisam na cauda do meu vestido e me empurram. Aí eu, ok, belíssima. Minha cauda lá continua belíssima. Aí eu sei que no final, tinha um grupo do WhatsApp, né? Eu falei, no final ficou eu e ela de mão dadas, eu morrendo de medo dessa menina ganhar. Eu, meu Deus do céu, eu não vou ganhar. Eu sei que se eu não ganhasse também, aquele teatro ia cair todo ali, que o povo ia quebrar tudo. Porque o que tinha de gente torcendo por mim, que comprou ingresso, tava lá, que eu nem sabia, era uma loucura. Era uma loucura. Absurdo. E aí, quando eu ganhei, meu Deus do céu. E aí, mamãe lá atrás, né, bestada, ouvindo o pessoal falando assim, essa menina, esse cabelo de fora que vai ganhar, não aceito minha filha perder pra essa menina. E mamãe só ouvindo, não falou nada, né? Quando ela me fala isso aí, eu fico, ai, se fosse eu tava mãe, se fosse minha filha, eu tava quebrando tudo lá atrás. Aí, a mamãe toda, ninguém nem sabendo que ela era minha mãe, que a mamãe não Arthur pega. Azevedo, foi isso, Deise? Foi. Aí, o pessoal tirando foto, minha coroa caindo, eu não consegui quase tirar foto com minha mãe. E aí eu puxando a mamãe pra tentar tirar uma foto com ela, tirei assim meio segurando meio que a coroa. E aí entrevista, e aí eu ofereci o meu prêmio, gente, olha que absurdo. Vocês... Calma. Tinha uma menina lá que ela não sabia desfilar nada. Marcela, o nome dela. Tá, Marcela? Pra você. Eu lembro que no concurso, próximo do concurso, a avó dela faleceu. E eu lembro que essa avó dela era muito importante pra ela. E no dia que a gente estava lá na prévia do concurso, ela não participou mais, não participou mais porque essa avó dela tinha falecido. E eu fiquei acabada, porque eu sabia que essa senhora estava fazendo de tudo por ela. E eu ajudava ela, e eu achava que ela era minha amiga. E aí, queridos, no dia do que eu ganhei o concurso, eu falei isso em uma entrevista. Eu falei isso, falei, cara, eu dedico a minha vitória para essa menina, que a avó dela faleceu e tal. E eu descobri depois que ela disse que eu tava fazendo isso pra querer me aparecer. Entendeu? Quando eu vi o print, assim, dessa situação, eu fiquei chocada. Chocada, como as pessoas são. Mas sim, voltando. No grupo do WhatsApp, o namorado da segundo lugar mandou um áudio. Gente, o meu celularzinho era um Motorola, que tava pra morrer. Tava pifando meu celular. Quando eu ganhei o concurso, que foi pro Miss Brasil, porque assim, o pessoal do Miss Brasil tá lá. Terminou o concurso, eu era deles. No outro dia eu era deles. Eu ia gravar o dia inteiro com eles. Tudo era com eles. Na mesma hora eles publicam. Gente, o meu Instagram, eu não conseguia abrir o meu celular pifava. Tipo assim, apagava e voltava. De tanta gente me seguindo em mensagem, de celular tocando. Uma loucura. Eu tava tão feliz, tão feliz, tão feliz. Tipo, com as pessoas que me ajudaram. A gente tava indo comemorar no Coco Bambu. Estavam indo me levar pra lá, tipo, toda vestida de Miss, assim, linda, de coroa. Meu Deus do céu. Eu tava muito feliz. Eu entrei no carro, eu fiquei assim por causa da coroa. Minha coroa tá aqui, inclusive. Ela é, obviamente, Queremos ver no com meu certeza. quarto. Ah, que lindo. Linda, muito linda. E aí eu tava muito, muito, muito feliz, muito feliz. E aí esse rapaz botou no grupo que ele não aceitava que a namorada dele perdesse pra essa menina preta. Ele botou isso, tá? Ele botou isso, só que eu tava tão feliz que eu nem liguei. Foda-se. E aí no outro dia, eu tive que passar o dia inteiro com o pessoal da Band, né? Que é do Miss Brasil, mostrando a minha rotina e tal. E acordei super cedo, jantei lá no restaurante e tal, belíssima. Cheguei lá, de mim, todo mundo, maravilhoso, tirando foto. E aí, no outro dia, eu filmei com eles a minha rotina, o que eu gostava, o que eu fazia, o que eu cursava. Aí a gente foi na reserva do Itapiraca, eu andando de patins, fui na praia, uma praia que eu gostava e tal, fiz meu vídeo. E aí me convidaram pra conhecer Santo Amaro. Uma pousada, conhecer Santo Amaro. Eu, meu Deus do céu, meu sonho da vida é conhecer Santo Amaro. E aí o que acontece? Essas meninas que perderam pra mim, elas não ficaram satisfeitas. E elas se juntaram pra dizer que eu tinha fraudado o concurso com a minha idade. Nossa. Por quê? Quando eu me inscrevi, eu tinha 25 anos. E a idade máxima é 26. E eu não sei o que elas fizeram, mas elas pegaram um documento meu lá e fizeram uma denúncia aí nesses bloggers daqui de São Luís, que são sensacionalistas, que botam lá a notícia, sabe? Então, eu tava em Santo Amaro, chorando horrores, porque eu nunca tinha visto uma coisa tão perfeita,
que Deus fez, que eu não conseguia... Cara, eu não tinha dimensão daquilo, era inacreditável aos meus olhos, foi a coisa mais linda que eu já vi. E eu tava lá linda curtindo quando eu soube dessa notícia, o Miss Brasil, né? Elas mandaram isso pro Miss Brasil, falando que eu tinha fraudado, porque o que acontece? Quando eu me inscrevi lá no papelzinho, eu botei 25 anos. E eles não atualizaram isso. Quando a menina me apresentou, que foi a pensadora, ela apresentou 25 anos, só que porque assim, o meu aniversário foi dia 11 de junho e o concurso foi dia 28, então era pouco tempo que eu tinha feito o aniversário. Sim. E aí, ok. Botaram nesse site, começou a repercutir vários grupos do WhatsApp aqui de São Luís e tal, e todo mundo falando. Só que, graças a Deus, né, eu não tinha esse comportamento, as pessoas que me conheciam, inclusive a Nedilson Machado e Mirante, muitas pessoas vieram falar comigo, e daí, que é isso, eu só mandava a minha certidão de nascimento. Que era tanta gente me mandando. E o regulamento. Então eu tava dentro, né, tava certa. E aí, gente, é muito louco, porque o advogado delas, eu tô falando isso aqui, mas eu não sei se pode. Ele me conhecia e ele não tava acreditando que isso era real. E aí eu mandei uns documentos pra ele e falou, cara, isso não tem o menor fundamento, né? Então, tipo assim, elas não aceitaram. Eu trabalhava na Racismo boate, que chama, viu? eu trabalhava na boate, na Pink, e o engraçado é que todo mundo lá que era menor de idade eu barrava. Por quê? Eu era a chefe da portaria das meninas. Por que eu barrava todo mundo que era menor de idade? Porque além de ser o nosso trabalho, se tivesse uma batida lá, várias pessoas iam ficar desempregadas, né? Meus amigos seguranças que têm família, eu não tinha filho para criar, mas eles tinham. Os meus amigos que eram do bar, também estavam fazendo faculdade, a gente sabe que é necessária aquela grana que a gente estava ali fazendo um bico. Então eu pensava por isso e pela honestidade, que tinha muito guri lá que ia lá, tipo, mentia, desmascarava na cara. E aí eu lembro que meu gerente de lá, o Jack, me mandou um áudio e falou assim: como assim? Essa menina é a menina mais honesta que quando isso não existe, a Daisy, eu vou mandar ele se retratar, eu que vou pagar. Eu não sei, ele ficou louco. É muito engraçado isso, ele me defendendo. Várias pessoas me defendendo, isso é muito bom. E a Ai, que resposta via para elas, cruzes, né, Deise? e a resposta para elas foi que eu fiquei no top 3. E aí é isso. Aqui, Gente, aqui foi muito sofrido, mas no Miss Brasil foi outra coisa. Também porque era um ano que ia fazer 30 anos que foi a primeira Miss Brasil negra, então para eles, gente, desculpa, tá? Mas isso é um marketing. Eles tinham que ganhar em cima da beleza negra. Tanto que foram 6 meninas negras que ganharam. Não tô dizendo que ninguém merecia, porque a gente merecia, tá? Porque eles sempre querem dizer que a gente tá ali porque é vitimismo, porque foi aquele ano, não. Mas a gente realmente é competente, a gente estudou pra estar ali, porque não é fácil. Entendeu? Psicológico, corpo, físico, tudo era... E eu tava na época na faculdade, então só pra vocês terem uma ideia. Então a gente, sim, todas as meninas negras que ganharam, belíssimas, competentes, inteligentes, a gente merecia estar ali. Porém, tinha essa questão também, né? E, como você falou, né? O fato de não ter ganhado, o que pesa é o fato de ser do Nordeste, porque eu realmente era uma das fortes candidatas, porque vários artistas já estavam falando de mim, o Gloss, Graça Massafera, Thaís Araújo, todas essas pessoas me citaram no Twitter. Mas, né? Nordeste. essas coisas pesam. Gente, Deise, falta 5 minutinhos aqui pra gente encerrar. Gente, que Mas, absurdo. Não, que isso. Os seus relatos são impressionantes. Vedson, quero falar que eu já sou seu amigo. No encontrar a Deise me apresenta. Eu, se você me vê na rua, já sabe que é meu amigo, me cumprimenta. quando eu viajei pro Miss Brasil, rapidinho, quando eu viajei À pro Miss vontade, à Brasil, vontade. Todo seu. as lojas daqui não me patrocinaram, porque eles acham que eles não acreditavam em mim. E agora eu vou falar uma coisa que é muito séria, inclusive eu nunca tinha falado isso, sobre o coordenador, nem ele, tá? Porque eu ganhei convites e eu levei os meus amigos e a minha amiga que morava no Rio de Janeiro, confiou nele de levar o convite para ela entrar lá no dia. E ele nem foi, tá? Me assistir lá. E minha amiga ficou do lado de fora e eu tava sem o celular. E na época eu namorava. E ele não viu ela lá dentro. E ele foi procurar ela lá fora. Ela tava lá fora na chuva esperando ele. Mandou várias mensagens pra ele. E ele não foi. Entendeu? No final ele não tava lá. Todo mundo me abraçando. Ele não estava. Eu fui ver ele no aeroporto. E eu falei que eu não queria que ele ficasse perto de mim. Entendeu? Porque
Nem ele acreditava. E quando eu ganhei, aí que ele acreditou, que ele viu meu potencial, o quanto eu tinha crescido aqui. Mas quando eu fui em nenhuma loja, gente, eu fui com roupa emprestada da Dani, do Mush. Ela me botou na casa dela e pegou um monte de vestido de marca e diminuiu pra mim. Ela me levou pra São Paulo antes, dias antes, e me levou em vários restaurantes chiquérrimos pra eu ter visibilidade. Ela pagando com o dinheiro dela. Porque se fosse o concurso daqui, eu ia no dia. Ela me levou em brechó pra comprar várias roupas pra mim. Ela me emprestou bolsa dela. Gente, a minha roupa, aquela roupa que eu cheguei lá, a minha roupa tava toda cheia de agafe atrás, porque a roupa não cabia em mim. Toda. E ela botou um blazer em cima pra cobrir a roupa pra enganar, tá? Era tudo tipo tamanho 42. Nenhuma roupa dava em mim. Mas foi ela que me emprestou. Foram eles que me fizeram. A Dani, o Osvaldo, o Edson, até as pessoas menores que me ajudaram. Pessoas que me apoiaram, que mandaram mensagem. Foram essas pessoas que venceram junto comigo. E eu tinha que falar isso porque foram coisas que eu aguentei por muito tempo, que eu não falei por conta de... A gente sabe que São Luís é muito pequena, mas várias meninas que eu acho que participaram de concurso participam sabem como é que é o tratamento, né? Com o nosso psicológico. Mas é isso. Gente, espero que vocês tenham gostado. A audiência lá em cima. A Ai, Daisy. Tava todo mundo aqui, ícone, um momento, rainha, verdade, tudo isso mesmo. Tudo isso, gente, eu queria que vocês entendessem uma coisa. Sabe essa falta de patrocínio, tudo isso que a Daisy contou, são formas de racismo, entendeu? Ele permeia a nossa sociedade, ele estrutura toda a nossa sociedade, ele molda os pensamentos, ele faz com que tenhamos atitudes conscientes e atitudes inconscientes. Então, Deise, eu quero fazer já o convite aqui para você, preciso que você volte aqui no Diálogos de Pretitude. vamos. A gente tem muita coisa ainda para conversar. Eu fiquei muito tocado nos dois, porque eu me controlei aqui, fiquei muito tocado nos seus relatos. É um absurdo. Tudo que você contou é um absurdo. Tudo é muito racista, tudo é muito violento. Eu não conhecia, as pessoas me falavam muito que você era uma pessoa maravilhosa, N elogios, eu não vou aqui repetir, mas eu não sabia que você tinha guerreado tanto, que você tinha enfrentado tantas dificuldades. Eu juro que se alguém me contasse, Você se não não fosse acreditava, né? você, eu não ia acreditar. Eu não Mas ia sabe o que eu acreditar. penso? Eu penso assim, eu não me vitimizo com isso, sabe? Porque não Não, só não. sou eu que passo isso. Você passou, várias outras pessoas estão passando, todo mundo passa. E o que é mais legal é que a gente vence, sabe? Com todas essas barreiras a gente vence. E é muito importante a gente não se vitimizar, porque a vida de preto, mulher, não é fácil. Verdade. Muita gente falando aqui que chorou, que não aguentou, que não acreditou. Daisy, gente, muito obrigado. Mais do que nunca, você já tinha o meu respeito antes da gente se conhecer assim virtualmente, triplicou, dobrou, fez muito mais do que isso. Foi a 10ª potência. Meu respeito, toda a minha deferência pela sua carreira. Obrigada. Tem aqui em mim um amigo que você possa contar, o que eu puder ajudar, o que eu puder Tudo que fazer. eu falando para não chorar. O que eu puder fazer. Já falei que eu sou seu advogado de graça para qualquer caso de racismo que você Ixi, Hanna, se ela precisar. estiver online aqui, ó. Falei, Hanna, mais um. Sou sim. E, gente, encerro agora. Agradeço em nome do nosso presidente, Dr. Tiago Dias, em nome do nosso presidente da Escola Superior de Advocacia. Hoje a gente teve uma aula de direito, uma aula de racismo com a Daisy. Daisy, muito obrigado. Sucesso em dobro. Obrigada, Queria ter uma muito coroa obrigada. aqui para te entregar, para colocar aqui, ó. Estou colocando aqui. Obrigada. Nossa Miss, nossa rainha eterna. Muito obrigado por tudo. Fofa, minha amiga aqui presente. Fofa, Todo fiz mundo vários esteve aqui trabalhos com ela. presente. Gente, a live foi muito emocionante. Desculpa se eu não citei as pessoas queridas que passaram por aqui, que